Olá, bem-vindos ao Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, aqui do Simers. Eu sou a Bruna Tertuliano, diretora do Simers. Olá, eu sou Mônica Berg, diretora aqui no Simers. E agora, no mês de junho, mais especificamente no dia 3 de junho, temos o Dia da Conscientização da Obesidade Infantil. Um tema que está borbulhando e por isso trazemos aqui para conversar sobre esse assunto, o doutor Guilherme Guaranha Filho. Esse tema, né, obesidade infantil, riscos, tratamentos sem respaldo médico, esse tema que a gente vai abordar e que a gente vai conversar um pouquinho aqui com o doutor Guilherme. Muito prazer. Obrigada pela sua presença aqui, doutor Guilherme. Prazer é todo meu. Bom dia e obrigado pelo convite. Doutor Guilherme, então, muito bem-vindo. Doutor Guilherme é médico formado pela PUC, RS, minha casa também, com residência em pediatria e em endocrinologia pediátrica, certo? Isso. Doutorado pela Unicamp e na atuação destacada, né, no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, na URCS, e uma trajetória internacional de pesquisa clínica e tudo mais sobre esse assunto. Muito bem-vindo novamente. Obrigado. Então, vamos começar. Doutor Guilherme, vamos lá. Obesidade infantil realmente está aumentando? O que mais preocupa hoje? Sim, os dados mostram claramente, né? A gente tem um aumento da obesidade, tanto em crianças quanto adolescentes. Nos últimos 20, 30 anos isso aumentou bastante. E tem vários aspectos que influenciam nessa mudança epidemiológica, né? Questões envolvendo acesso mais fácil à comida, as crianças brincam menos na rua, né? Muitas telas. Então, é um combo muito grande que leva a esse resultado. E sim, a gente mudou muito, né? A população infantil, o estado nutricional dos anos 80 para agora. Então, enquanto a preocupação nos anos 80 era desnutrição, nossa preocupação maior agora é a obesidade. Sim. Isso, claro que não é uma questão estética, né? Mas mesmo estética pela beleza, que nem as mulheres buscam estética, mas nas crianças isso não é tão assim pela estética, mais pela questão da criança ser vista enquanto obesa, enquanto não obesa. Quando que isso começa a ser um problema? Olha... Problema de saúde, obviamente. Tem vários aspectos, né? Relacionado a comorbidades que começam a ser vistas mais frequentemente na faixa etária pediátrica, secundárias à obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2. Né? A gente tem também, principalmente nas crianças, a questão do bullying, né? Então, isso também, consequentemente, aumenta o bullying. Também é outro assunto que, né, valeria um podcast, né? Abre o livro. Abre o livro, mas assim, a gente tem questões relacionadas ao próprio desencadear da puberdade, que também a obesidade pode interferir. Então, assim como no adulto a gente vê várias comorbidades e aumento de riscos, na faixa etária pediátrica, com as suas particularidades, também tem várias consequências deletérias secundárias ao aumento de peso. Então, em uma idade bem precoce, isso já pode causar um grande problema. Se a gente levar em consideração, por exemplo, puberdade precoce, qualquer início de, principalmente mama, nas meninas entre os 8 anos, então, de um ponto de vista, né, bem cedo, né, a gente já pode ter consequências de uma obesidade, né? Interessante. E, doutor, tu citou a diabetes tipo 2, né? Foi uma doença que sempre foi relacionada a adultos um pouco mais velhos, inclusive. Isso mudou, então está mudando? Isso está mudando. Ainda passos mais lentos, mas se a gente para pensar friamente, é meio
preocupante demais. Uma doença que, do ponto de vista genético, vai se desencadear na 4ª década de vida em quem tem propensão, né? A gente começar a ver ali, principalmente em adolescentes, e tu ter que lançar mão de tratamentos, né? Seja uma metformina, seja mesmo um análogo de GLP-1 para esse fim, né? E toda a repercussão que vai ter principalmente do ponto de vista de risco cardiovascular para a vida adulta, né? Se a gente se preocupa com quem tem 40 e poucos anos, como é que vai ser a qualidade de vida ali na 6ª década de vida, tu imagina para alguém que começa na 2ª década de vida com um quadro desses, né? Nosso público aqui ele não é só de médicos, é um público bastante variado, né? Os nossos ouvintes aqui. Eu vou te pedir para explicar um pouquinho melhor sobre essa relação da obesidade infantil com esse desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, assim, quando a gente começa a ter um acúmulo de gordura maior, né, ocorre algo que a gente conhece como resistência insulínica. Então, a gente tem alguns tecidos que são músculo, próprio tecido adiposo, o tecido do fígado, que para a glicose, e a glicose é o combustível do nosso corpo, né? Para a glicose poder entrar para dentro dessas células e elas poderem executar o seu trabalho, eles precisam da insulina, né? Então, quando tem um aumento da gordura no corpo, tu tem uma resistência à ação da insulina. E aí a tendência é uma dificuldade maior da glicose entrar para dentro dessas células, né? Tu imagina músculo, corpo, tem músculo dos pés à cabeça, né? E é um grande consumidor da glicose. E então, uma vez que tem essa dificuldade, tu vai tendo uma maior quantidade de glicose no sangue e, consequentemente, começa com quase... né? Intolerância à glicose, resistência à insulina e aí diabetes, que é o diabetes tipo 2, né? Que não é que tem falta de insulina, ele tem uma resistência à ação da insulina, diferente do diabetes tipo 1, que é mais comum na infância e que é por uma reação de destruição de parte do pâncreas, né? Das células produtoras de insulina e, consequentemente, ele ocorre por falta de insulina, né? Então, a obesidade na criança é o carro-chefe para desencadear o quadro de resistência insulínica e, consequentemente, o diabetes tipo 2. E quais os impactos de longo prazo disso? Aumento de risco cardiovascular, né? Inclusive com risco de morte cardiovascular precoce, né? Tu imagina um infarto antes dos 40 não chega no hospital, né? Sim. É fulminante. Então, entre outras coisas, riscos de AVC, né? Problemas renais, né? E aí, né, muito mais tempo, alteração de visão, né? E aquilo que a população sempre tem medo, né? Das amputações por causa de alteração, perder o pé, perder uma perna, né? Então... Quanto mais tempo submetido à doença diabetes, maior o risco. A melhor analogia que eu tenho para o diabetes é tu pegar e tu pingar uma gota de ácido numa caixa d'água. Um dia não faz diferença nenhuma. Agora vai ver depois de anos como é que tá a tubulação. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso para ficar claro para a população em geral. Bastante sentido. E daí, quando a criança está se encaminhando para esse lado da obesidade, primeira coisa que se pensa é vamos tratar, vamos fazer alguma dieta, vamos usar algum medicamento, alguma coisa desse tipo. E nós aqui no Fronteiras da Saúde conversamos sobre a medicina e sobre outras profissões também. O senhor tem observado bastante isso de prescrição, tanto de dietas quanto de medicamentos por profissionais que não são da área da medicina ou para uma criança que não foi avaliada por um médico? Olha, eu vou te dizer assim, na minha prática médica, eu ainda dei sorte de não pegar uma tragédia dessas, né? Então, eu acho que até a questão, com o advento dos fármacos mais novos, né? O tratamento da obesidade melhorou muito, né? Então, pelo menos os tratamentos mais modernos, com toda a restrição de prescrição que a gente tem, isso ficou mais difícil.
Mas, assim, para outras medicações, né, que se usava e que a ação não era mais duvidosa. A própria metformina, que já se usou muito para tentar diminuir peso e que não tem uma grande resposta. Que mais? A gente tem aí estudos sobre topiramato, mas mais a metformina, que tem um fácil acesso, né? Seria mais fácil de tu ver alguém, né, que não tem o embasamento, a formação para estar prescrevendo. Dietas aí a gente vai... Isso o Google tá cheio, né? Sim, isso aí tu joga no Google e aí cada uma, assim, que daria para escrever um livro de conto de fadas, assim, né? E os familiares expõem a criança a essas dietas malucas também. Expõe. A gente vê, e às vezes muita gente que com instrução, né? Com pessoas que teriam uma formação diferenciada e acabam expondo. Teriam um senso crítico de novo. Teriam um senso crítico. Então, isso aí a gente vê. Principalmente a questão das dietas, assim, fora. E na criança isso é pior do que no adulto, né? Porque pode interferir em outras áreas, como o crescimento, diferente do... É isso que eu ia te perguntar, os riscos disso. Sim, uma dieta mal organizada por um nutricionista, ela leva a um déficit do crescimento, né? Então, vai fazer alguma coisa muito restritiva e hipoproteica, vai trazer mais prejuízo do que... E aí, às vezes, é aquela coisa, perde um pouco de peso aqui e dá um rebote depois, aí não é aquele tratamento consistente, sim. né? Então, nessa hora, para nós, endocrinologistas, nutricionista é o cargo de confiança, né? Então, a gente tem sempre os nossos preferidos, que são aqueles que fazem o trabalho sério, né? Pé no chão e tudo. Mas a gente vê exposições embora na faixa etária dos adultos, pelo menos conversando com meus colegas, é pior, na faixa etária pediátrica já chegou esse tipo de abordagem. Bom, não tem adjetivo para dar. A gente entende. Eu vou guardar para mim aí para não ser mal educado, né? E o uso das medicações inadequadas ou prescritas por alguém não apto pode trazer risco para as crianças? Claro, assim como o uso de qualquer medicação, né? Se tu não tem a noção daquele fármaco, dos efeitos adversos que pode ter, né? E conseguir pesar risco e benefício, né? Tu tá dando um tiro no escuro, arriscando a vida de outrem, né? Redes sociais são uma realidade atual para todos, né? Rede social está presente em qualquer lar, por aí existe alguma rede social, alguém enxergando a rede social. Nas redes sociais existe alguma banalização dos diagnósticos ou de obesidade ou de algo que esteja relacionado? Isso, tu tens enxergado essa parte relacionada à rede social também? Tu falasse que em relação a profissionais diretamente, em relação às dietas, não tinhas acompanhado nenhuma situação. Mas em relação a indicações de redes sociais, tem visto isso? Rede social a gente vê de tudo, né? Rede social, desde... eu acho que para ambos os extremos, né? Então, tanto transformando a obesidade em algo que a única solução é a abordagem que aquele profissional vai ter, desde a banalização do ganho de peso e dos riscos. Isso não é doença, ou senão... Obesidade é uma doença, né? Eu acho que a gente tem que encarar como tal, e não tem problema nenhum ser doença, né? Eu acho que hoje em dia tem um pensamento muito nesse sentido, talvez até por uma angústia das pessoas lidarem com as adversidades, mas uma hora que a gente encara bem, vai atrás do tratamento. Então, rede social tem de tudo, né? Eu acho que também não é algo que a gente... vai podar ou fazer, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é uma força-tarefa para trazer mais informação, né? Eu, particularmente, relutei muito para entrar em rede social
Até porque eu sou médico, né? Eu não sou influencer, né? Então, mas é o papel nosso informar, né? É o papel social do médico informar também. E a rede social, ela é uma realidade, né? E tu nota, doutor, muita dificuldade daquele pai, daquele familiar, né, dos pais, que enxergaram alguma fala fácil ou diferente da ética na rede social e quando vem consultar, de repente, fica mais questionador ou dificulta esse tratamento da criança? Sim. Sim? Sim, isso aí a gente vê. E com relação a isso, nada como bons argumentos Para contornar. para contornar. Pelo menos toda vez. É claro que algumas pessoas vão acreditar naquilo que querem acreditar, por mais que tu exponha os fatos, né? E traga, né, todo o embasamento científico. Às vezes já foram devidamente ludibriados e então acredito naquilo, até porque é uma tendência do ser humano acreditar no caminho mais fácil, né? O menos doloroso, né? O doloroso é complicado. Não existe. A gente sabe que medicina não tem uma bala de prata, ou raramente tem uma bala de prata para algum problema de saúde. Então, é uma construção. Então, tu trazer isso, vai ser uma construção que não tem resultado imediato. Mesmo os fármacos mais modernos, que são ótimos, tem dado ótimos resultados. Não é assim do tipo, né, que nem o espinafre do Popeye, que tu come e na hora já dá o efeito. Então, mas a grande maioria das vezes uma boa argumentação, né, e eu acho que aí é o papel do médico, tá ali, mostrar, e aí a gente tem que estar sempre atualizado, né, é o suficiente para desvendar e trazer a segurança também para os pais, né? Certo. Do ponto de vista médico, o que o diagnóstico obesidade precisa considerar numa criança, né? O que são os pontos que a gente precisa considerar? Olha, que o médico precisa considerar. Quando a gente lida com obesidade infantil, né? A maioria das doenças que a gente trabalha na faixa etária pediátrica, a gente tem sempre um pé no presente e outro no futuro, né? Então, isso eu acho que mais do que as especialidades clínicas, né? A gente tem que pensar lá na frente. Então, eu acho que a gente tem que pensar primeiro todo o contexto, tá? Então, tu não vai conseguir mudar o estilo de vida de uma criança, né? Se tu não engajar os pais no tratamento. Isso também acaba sendo uma arte da negociação, né? Porque se a gente for usar friamente o guideline, né, de supetão, ele é o nosso norte, óbvio, mas às vezes a gente tem que ir pelas beiradas, mudar alguma coisa aqui, né? Pô, a criança tem lá, sei lá ela é apaixonada por comer sorvete de morango. Pô, mas não vai comer todo dia, né? Então, aí tu negocia, então vamos fazer o seguinte, é o programa do sábado, tá? Então, é tudo uma maneira de tu negociar e organizar junto com a família aquela rotina, mas com certeza a família tem que estar engajada e trazer, né, os benefícios daquela mudança, não só para o presente, né, que às vezes acaba sendo o que motiva mais, o resultado presente, mas também o resultado futuro, né? Então, o que vai se esperar, né? A ponto de tu ter quadros graves de obesidade que vai ter um adulto jovem, talvez com muitas dificuldades para exercer as funções básicas que a gente espera de alguém que está ali na população ativa, né? Imagina, 30 anos tem a vida inteira pela frente. E deixa eu te perguntar então, quando tu trata uma criança, tu acaba tendo que tratar a família também? Muitas vezes explicando o estilo de vida para a própria família. Via de regra, sim. Né? Então, a gente tem que... Porque existe um fator ambiental, né? Se essa criança é obesa, a tendência é que a família também... O fator ambiental, ele é preponderante, né? Então, assim, a gente tem que tratar a família, né? E aí tu tem
as particularidades de cada família. Então, né, uma abordagem do pai, uma abordagem da mãe. Normalmente a mãe é quem pega mais firme, né? O pai sempre é quem flexibiliza. Então, aí a gente tem que mostrar e tudo, né? Eu brinco sempre, né? Junto... Toda vez que tem um parto, nasce a criança, a placenta e a culpa, né? Na coitada da mãe. Né? A placenta a gente ainda consegue descartar, a culpa fica mesmo depois que a criança vira um adulto e vai embora de casa. Então, a gente tem que trabalhar com isso também, com as mães principalmente, né? Então, e até tem o lado bom, porque é essa culpa que traz ao atendimento, mas ela também pode ser... deletéria no tratamento. Ai, coitado, eu estou privando, né, de degustar tal alimento, tal guloseima que é maravilhoso. E às vezes a criança nem sabe, né? Nunca nem experimentou. Exato. Interessante isso, né? Nossa, sim. Em relação ao exercício ilegal da medicina, né? A gente citou aqui as outras especialidades, enfim... Quando a gente fala em obesidade infantil, o que a gente deveria pensar em relação ao exercício legal da medicina? Eu acho que a questão, hoje em dia, né, como eu disse, embora eu não tenha visto, eu acho que como tem uma questão midiática muito forte nisso, ver quem está prescrevendo as canetas, né? As canetas que são o fármaco da moda, né? E assim, o problema não são as canetas, como eu reforcei várias vezes. Eu sou um fã das canetas porque eu peguei a medicina sem as canetas e era uma luta inglória ao tratamento da obesidade infantil, né? Então a gente às vezes contava com a sorte, chegava na adolescência, pegava a questão da vaidade, a pessoa tomava consciência por si só. Hoje a caneta ajuda bastante. Então, eu acho que isso, né? Uso de fármacos sem a mínima evidência científica, né? Então, já ouvi absurdos como a tal da dieta do HCG. Graças a Deus, nunca vi isso em criança. Na prática é para pediatria. Para adultos, conversando com os colegas endócrino clínico, isso teve uma época que foi moda e, meu Deus do céu. Né? Então, eu acho que ter muito cuidado com soluções. Se a gente for pegar, assim, de um ponto de vista geral, eu acho que a população tem que ter cuidado com as soluções rápidas. Mágicas, né? Não existe solução mágica. A minha pergunta ia ser exatamente sobre isso. Como é que os pais podem identificar que estão diante de algo inadequado? Essa parte do mágico que... Assim, a medicina é a ciência exata, né? Então, toda vez que a gente vai conversar, a gente... fala sobre as possibilidades, o que a gente espera de resultados que está dentro da literatura. É óbvio que tem gente que responde muito bem, melhor até do que a média que tu encontra nos artigos científicos. Tem gente que responde pior. Então, eu acho que quando começa a ter uma promessa de... milagrosa. Ou se não, isso aqui vai ser... A gente começa agora e tu vai ver, em tanto tempo vai estar tudo resolvido. Não, a gente sempre vai com o pé no chão, né? Claro, e eu acho que até indo com o pé no chão, às vezes a gente se surpreende. Eu tenho vezes que eu olho, meu Deus, a resposta foi melhor que essa semana mesmo, eu tive um paciente que a resposta dele inicial, com mês de tratamento, foi espetacular. Ele já era... outro menino, assim, ele estava gostando de si mesmo, sabe, a família. Então, essa é a parte boa da medicina. Mas, claro, antes disso, pé no chão, vamos lá, a gente está... Né? Então, eu acho que quando começa... A família olha assim, uma coisa... Não, tá tudo bem, vamos resolver, começa aqui, tá tudo resolvido. Não. Até porque não são só os fármacos que resolvem a obesidade. A mudança de estilo de vida, ela vem junto e isso vai continuar sendo assim... né, ad eterno no manejo da obesidade. E se pudesse, assim, para finalizar,
dar um recado. Qual é o caminho seguro, então, para tratar a obesidade infantil? Caminho seguro é com engajamento da família, né? Muito tranquilidade, eu acho que com muito afeto, né? Sem botar muito peso naquela criança, mas, né, dando os limites. Eu acho que limite também é uma palavra que a gente não comentou, mas que tem tudo a ver com obesidade infantil, né? Às vezes também a obesidade infantil está relacionado com ansiedade, então também isso entra na empatia, olhar esses aspectos, né, do geral, do seu filho, da sua filha, né, e tá ali junto. Eu acho que os pais estando junto nessa caminhada vai dar a tranquilidade para que a criança consiga mudar o seu estilo de vida e voltar para um aspecto mais adequado do peso para a faixa etária. Legal, muito bom. Vamos mudar um pouquinho a pauta. Aqui no Fronteiras, nós temos um quadro que a gente promove sempre essa busca por informação de várias formas, e uma delas é através da literatura, né? Através da literatura clássica, através da literatura consagrada, e pedimos sempre para o nosso convidado uma indicação de algum livro que seja ou relacionado ao tema, ou que foi significativo para ti, que tu achas importante que quem esteja nos assistindo leia este livro. Uma indicação, por favor. Olha, tem um livro, não está relacionado com medicina, tá? Mas assim, eu acho que está bem atual para todo o momento que a gente vive, e que para mim mudou muita coisa na minha maneira de pensar com relação ao mundo, que é A Lei, do Frederic Bastiat. Eu acho que é um livro de uma leitura fácil, mas ele é um livro que tem aí 200 anos quase e ainda continua muito, muito atual. Que legal. Tô anotando aqui. E aí, para completar esse nosso ciclo de informações e de cuidado com a cultura e atenção a isso, a gente presenteia, dá uma lembrancinha para o nosso convidado de uma outra dica que um outro convidado já deixou, formando um ciclo. Que maravilha. Muito obrigado. Se tivesse combinado, né? Hábitos atômicos, não teria dado tão certo, né? Esse aqui está super relacionado com o tema de hoje, Sim, né? Com certeza. A gente tem que mexer nessa parte dos nossos hábitos, do nosso estilo de vida, né? Tudo isso. E falando nisso, aquele recado importante que a gente precisa, nosso take-home message do nosso bate-papo. Perfeito. Eu acho que com o mundo na correria que está, né? Eu acho que não só para obesidade, mas para tudo em saúde. Mesmo com a correria, tentem buscar, né, hábitos atômicos, disciplina, organizar a vida, buscar aquelas coisas clássicas que deram até certo momento com a família, atividade física, uma boa rotina de sono, né? Então, tudo isso ajuda não só no caso da obesidade, mas eu acho que na saúde como um todo, né? Organizem a vida para a gente ter aquelas coisas que já davam certo no tempo dos nossos avós. Uma boa alimentação, né, saudável, bom sono, atividade física e um tempo de qualidade com a família. Eu acho que essa é a minha mensagem. Ótimo. E é isso, né? Obesidade infantil, então, é um problema sério, crescente, que exige muito cuidado e responsabilidade, além de um acompanhamento médico adequado. E cuidado a isso, né? Cuidado Essas crianças, a isso, nosso né? futuro. A gente fala bastante sobre o exercício legal da medicina, o combate a esse exercício ilegal da medicina. E a gente tem que lembrar que as crianças também estão ali no risco, expostas a esse exercício legal. Então, lembra sempre, né, que informação de qualidade salva vidas. Muito obrigada pela tua participação, foi um ótimo papo. Obrigado, eu que agradeço o convite, foi ótimo. Passou voando. Passou. Poderíamos ficar aqui mais horas conversando, e é verdade.
Quem sabe a gente já marca um próximo. Exatamente, tem outros Tem temas aqui pra muitos gente assuntos buscar. relacionados que ficaram. Estou aí à disposição, vai ser sempre um prazer. Muito Ótimo, obrigada. Obrigada. E continue nos acompanhando aqui no Fronteiras da Saúde. Fiquem ligados nas redes sociais do Simers, no Instagram, no YouTube e no Spotify.